Glória a Deus. Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Eu quero ler um texto com a amada igreja que está no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João. O capítulo é o 19. João, o Evangelho, capítulo 19, versículo de número 38. João 19 e 38. Os que encontraram por bondade queiram dizer um amém. João 19 e 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer para a preparação do sepulcro. E havia no horto, naquele lugar onde fora crucificado, um sepulcro novo, em quem ainda ninguém havia sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele horto, puseram a Jesus. Amém? Pode tomar o teu assento. Obrigado pela recepção. Eu quero nesta oportunidade render gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eurimar. Deus seja louvado. Uma alegria conhecê-lo de perto. Pastora Selma, Deus abençoe este casal. É uma alegria para mim conhecê-los. Saudando o pastor e a pastora, eu saudo todos os obreiros que aqui militam nesta casa. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou feliz de poder estar aqui pela primeira vez e agradecido a Deus de ter nossos companheiros que nos acompanham. Pastor Gilberto, que representa o nosso pastor William aqui nesta cidade, ele, toda a comissão aí, todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham. Deus abençoe o pastor Gilberto. É um grande companheiro que Deus tem nos dado, trabalhado no santo ministério. Pastor Luciano e sua família e todos os irmãos que acompanham, é um grande companheiro que Deus tem colocado ali no horto para fazer a obra de Deus. Deus continue abençoando. Eu errei o nome. Pastor Rogério, que é do horto. Deus abençoe ele, sua casa. E o pastor Luciano, que é do Jardim Miriam, que é um grande companheiro também que Deus tem nos dado nessa cidade. E toda a sua família. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Temos aqui os nossos obreiros, nosso Tim Maia da Bleia, que é o Douglas que nos acompanha, tecladista da nossa sede, e o diácono irmão Felipe Carlos, que sempre viaja comigo. Pastor Ramon é o pastor americano. Nós temos um pastor americano, trabalha comigo já há alguns longos anos, e a prova a Deus está conosco em Jaboticabal. Deus tem usado o pastor Ramon em curas divinas, em milagres. É um dom que Deus tem dado para ele. Depois o senhor traz ele aí uma outra oportunidade. Deus abençoe o pastor Ramon. Meus irmãos, eu estou quase Madureira já. Eu preguei terça-feira em Anápolis, na Madureira, Goiás. Quarta-feira eu preguei em Jaraguá, Goiás, no Projetando ali. Quinta-feira ontem eu estava lá no Baixa do Araguaia, numa cidade chamada Nova Crixás,
Madureira também. Eu andei 1.070 quilômetros hoje para estar aqui com vocês. E assumir esse compromisso. E palavra de homem tem que ser sim, sim e não, não. E Deus nos trouxe até aqui. E nós estamos muito felizes para poder entregar a mensagem que Deus tem para o seu coração e para a sua casa. Quantos creem assim, digam amém. Querida igreja, vamos para a palavra. Como eu prego, ensino e prego, eu preciso da sua atenção para que você entenda o que Deus quer falar conosco. Eu preciso muito da sua atenção. Nesse momento, não se locomova, não saia do seu lugar. Deus sinalizou uma palavra ao meu coração. Queridos, o capítulo 19 de João é um capítulo que, para mim, como teólogo, como estudante da palavra, é um capítulo que divide a cena, divide a história. Porque no capítulo 19 nós temos um período antes da cruz, o período da cruz e o período pós-cruz. Então o capítulo 19 é um cenário que eu poderia dizer que é um dos capítulos mais tristes da história. O capítulo 19 de João é um capítulo que define a minha história e a tua história. O capítulo 19 de João é o palco dos pregadores. Aqui eles exercitam a fé, aqui eles lavram esboços, pregando sobre a cruz, pregamos sobre o período do Calvário. Só esquece de pregar o período pós-cruz, que é o texto que a gente leu. É o período que depois que arrancaram Jesus da cruz, é o período que a gente leu. É o período que quase ninguém tem muita informação, porque é um Cristo desfigurado, é um Cristo que já tinha dado o grito, está consumado. É um período macabro da história bíblica, porque o Jesus que ressuscitou, o Jesus que fez milagres, o Jesus que entregou mensagens proféticas, o Jesus que multiplicou água em vinho, o Jesus que curou com apenas um toque, o Jesus que disse está consumado, ele está morto no chão. Você já viu alguém pregar sobre isso? O Cristo no chão morto, um Cristo desfalecido. Guarda esta informação. Eu quero dar uma pincelada no capítulo 19 para chegar no texto que a gente leu. Por exemplo, o capítulo 19, se eu pudesse pregar, eu pregaria esta noite sobre carregadores de cruz. Porque no capítulo 19 nós temos 4 carregadores de cruz. Se você olhar, você vai ver no capítulo 19, há um período em que 2 carregadores de cruz temos aqui. O Dimas, que é o soldado bonzinho, que a igreja católica deu esse nome, carregava uma cruz também. O ladrão mau, aquele que pediu para Jesus descer da cruz, ele carregava a cruz também. Dimas carregava a cruz, dá até uma pauta para um esboço. Só que ele reconhecia porque carregava a cruz. Ele dizia, eu estou errado, por isso que eu estou aqui. É um carregador de cruz que reconhece porque carrega a cruz. O outro soldado que estava ali, ele carregava a cruz também, mas ele não reconhecia porque carregava a cruz. Ele não tinha informações de humildade que dizia, eu estou carregando a cruz porque eu mereço a cruz. Não, ele colocava a culpa nos outros porque carregava a cruz. Ele olhou para Jesus e disse, faz alguma coisa, você não é o bom? Então é aquele tipo de gente que carrega a cruz e, sem contar os delitos que ele fez, ele não tem humildade de carregar a cruz. Nós temos aqui um carregador de cruz que chegou aos 44 minutos do segundo tempo. Este carregador de cruz, vocês lembram quem é? É o Cirineu. Ele carregou a cruz e não sabia nem porque estava carregando a cruz. Alguém intimou ele, os soldados disseram, pegue, ajude este homem a levar a cruz. Então só aqui nós temos 3 carregadores de cruz. Quem carrega a cruz e reconhece porque carrega a cruz. Quem carrega a cruz
e não reconhece porque carrega a cruz, e quem carrega a cruz e não sabe porque está carregando a cruz. Dá 3 tipos de crente aqui, mas não é isso que eu vou falar hoje. E nós temos Jesus, o carregador de cruz, que se perguntássemos para ele: por que você está levando esta cruz? Ele dizia: por causa dos crentes da Adebrais, lá de Pradópolis. Eu carrego esta cruz por amor a eles. Eu carrego esta cruz por amor à humanidade. Eu poderia falar sobre os carregadores de cruz, mas essa não é a intenção hoje. Eu poderia pregar hoje sobre os 4 homens, ou os 4 personagens que estavam aos pés da cruz. Pergunta: quem são eles? Não, mais animado, quem são eles? Os soldados, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e João. Repita comigo: soldado, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e João. Eu queria fazer uma pergunta para você: quem é você aos pés desta cruz? Temos 4 personagens: soldados, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e João. Se eu perguntasse agora para você, quem você queria ser? Já pensou em alguém? Quem você queria ser? Dá um sinal aí. Uma irmã lá parece que falou que queria ser Maria mãe de Jesus. Quem queria você? João. Tem uma irmã ali que falou que queria ser João. Tem mais alguém aí? Vamos dar uma pincelada. O soldado pergunta: quem são eles? Eles estavam ali para cumprir um dever patriótico. Estava ali em nome da lei. Estava aos pés da cruz porque tinha uma obrigação de patriotismo. Eles estavam ali como patriotas, matavam em nome da lei, cumpriam uma obrigação em nome da lei. Eu não quero estar aos pés da cruz como um patriota apenas. E dentro da igreja tem muita gente como esses soldados. Estão na igreja como patriotas. E você não foi chamado para defender uma bandeira. Você foi chamado para ser salvo. Eu gostei aqui quando o pastor Eurimar diz que se placa de igreja prestasse, não ficava nem do lado de fora. Igreja, irmãos, há um problema sério, porque a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é a palavra, as correntes são as igrejas. Então Deus tem salvo em igrejas que se você não faz nem... Vem aí. Ser um soldado na igreja, achar que só a tua igreja é boa, achar que só a tua denominação vai para o céu. Eu não quero estar aos pés da cruz como um soldado. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. O segundo grupo é Maria Madalena. Pergunta: quem é ela? É aquela que estava ali por gratidão. Eu estou aqui porque era para mim ser apedrejada, mas uma palavra deste homem que está crucificado mudou o meu destino. Se eu fosse você, eu diminuí glória. Eu estou aqui por gratidão. Eu estou aqui porque ele mudou a minha vida. Pergunta: quem são elas hoje na igreja? São aqueles que estão na igreja. Você pergunta para ele: por que você é crente, irmão? Porque eu parei de fumar. Sou grato, eu fumava. Por que você é crente? Porque Jesus me curou de um câncer. Então se você não tivesse câncer, você não estava na igreja? Irmão, há um perigo estar na igreja só por gratidão. Há um perigo estar na igreja só porque Deus fez alguma coisa para você. Você não pode estar na igreja só por gratidão. Você tem que estar aqui porque Ele é teu Salvador e teu Senhor. Eu não quero ser o soldado, e eu também não quero ser Maria Madalena. Mudou de ideia, né, irmã? Agora tem o terceiro personagem. É a Santa Maria, que os católicos dizem Mãe de Deus. Eu acho bonita essa expressão. É que os assembleanos assustam, mas Maria teve um papel fundamental na história. Ela achou graça diante de Deus.
Pergunta: quem é ela na igreja? As Marias aos pés da cruz são aqueles que estão na igreja por causa de família. Se eu perguntasse para Maria e falasse: Maria, você está aos pés da cruz por quê? É o meu filho que está sendo crucificado. É coisa de família. Por que você é crente, irmão? Porque meu pai é um dos pioneiros aqui. Por que você é crente? Porque minha mãe é líder do ciclo de oração. Eu acho tão barato ser crente só por causa de família. Tem um ditado que filho de peixe é, mas filho de crente não é crentinho. Tem que ter um encontro real com o Senhor Jesus. Eu não quero estar na igreja só porque meus pais são crentes. Eu quero estar na igreja porque eu tenho um encontro real com o Senhor Jesus. Então, se eu não quero ser um soldado, eu não quero ser Maria Madalena, eu não quero ser Maria, mãe de Jesus, sobrou o último personagem. Quem é? João. Se eu perguntasse para João: João, quem é você aos pés da cruz? Eu sou alguém que ama a mensagem da cruz. Ô João, ele prometeu alguma coisa para você? Até agora nada, mas eu não abro mão de estar aqui. Ele me dando, eu sou crente. Ele não me dando nada, eu continuo crente. Eu cantando, eu sou crente. Eu não cantando, eu continuo crente. Eu pregando, eu sou crente. Sem pregar, eu sou crente do mesmo jeito. Eu sendo parte da liderança da igreja, eu sou crente. Sem ser líder, eu continuo crente do mesmo jeito. João é aquele tipo de pessoa que está aos pés da cruz sem nenhum interesse. Você conhece alguém deles? E eu acho bonito. Ô João, você está aqui. Cadê Pedro? Pedro foi embora. Estava no ministério só por causa de oportunidade. Ah, é? Jesus parou de dar oportunidade para ele. Ele voltou até a pescar. Sério? Arrumou a traia. Cadê os outros? Sumiram todo mundo. Mas por que você está aqui, João? É porque eu amo a mensagem dele. Eu não consigo viver sem ele. Eu não estou na igreja por causa do pastor. Eu não estou na igreja por causa da liturgia do culto. Eu estou na igreja porque a mensagem da cruz mudou a minha história. Quem aqui este ano de 2024 quer estar aos pés da cruz sem nenhum interesse? Eu vim aqui entregar uma mensagem para alguém, e a mensagem é: faça porque Ele é o Senhor da tua vida. Não faça para aparecer, não faça porque você quer aparecer, faça porque Ele é o teu Senhor. Olha para mim agora, eu já vou entrar no texto que a gente leu, só estou pensando. Vocês repararam que todos os discípulos de Jesus vai morrendo? Um morre esfolado, outro morre a espada, Tiago, outro morre crucificado de cabeça para baixo. Lembra de Pedro? Mas só João fica vivo. Ninguém entendeu? Os discípulos morrendo. Eu vou tentar parafrasear. Parece que eu estou vendo o diabo dizendo: está acabando todos os discípulos. Está vendo? Estou fazendo uma colheita. O diabo pensando. Aí parece que eu estou vendo Deus do céu pensando assim: eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso de um João vivo. Os discípulos vão morrendo e Deus está dizendo: eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso. O João não morre. Vocês repararam que o João não morre? Está velhinho e Deus está dizendo: importa que ele esteja comigo, ele diz. Nero tenta matar ele, põe um caldeirão fervendo e coloca ele dentro de um tacho de azeite. A biografia dele é essa. Mas ele não morre. Pergunta por quê? Porque a chama do azeite dentro dele era mais quente do que o azeite de Nero. Aí Nero viu que não matava ele, disse assim: eu vou jogar ele para as bestas feras. Jogou lá em Pátimos. As bestas feras dão um jeito, ninguém mata esse velho. Mas ele estava aos pés da cruz sem nenhum interesse. Olha quem fica na igreja sem nenhum interesse. O que vai acontecer? Quando jogaram ele lá na ilha de Pátimos, a porta aqui da terra tinha fechado, sim ou não?
Eu gosto de crente fiel que quando a porta fecha aqui, Deus diz: eu vou abrir uma aqui para você. Quando a porta da terra se fecha para João, Deus abre lá no céu uma porta. E ele abre uma porta e diz: João, vem visitar a casa que você vai passar a eternidade. Ninguém aconteceu isso com ele. E aí João vai para o céu, irmão. A Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18, aleluia, o próprio Jesus diz: eu já fui morto, mas agora estou vivo, e eu tenho comigo duas chaves no meu chaveiro, a chave da morte e a chave do inferno. Aí ele abre a porta do céu para João. Aí João vai entrando. Foi o único que pôde escrever. Só ele podia escrever. Ele começa a dizer: olha, você que está triste e mora numa casa pagando aluguel, sabe? Não fica triste não. A casa que vocês vão morar, ele deu o diagnóstico de lá. Os muros lá são de jaspe, as ruas é de ouro. O João começa a entrar na cidade celestial e ele nos dá detalhes. Leia Apocalipse para você ver. Mas o que me encanta de João é o capítulo 19. Ele começa a escrever assim: eu estou vendo ele. Está vendo como, João? Eu não vejo ele mais desfigurado como eu vi aos pés da cruz. Eu não estou vendo ele como coroa de espinho como eu vi aos pés da cruz. Eu não estou vendo ele pisando sangue como eu vi aos pés da cruz. Eu estou vendo ele que na sua cabeça tem dois diademas e ninguém consegue ler o que está escrito. O seu rosto não é desfigurado, o seu rosto é como o sol da justiça que brilha ao meio-dia, e nos seus pés não pingam mais sangue. Os seus pés são como latão reluzente na fornalha ardente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei. Quem ficar aos pés da cruz sem interesse vai experimentar de coisas que você nunca imaginou. Eu quero que você faça uma pergunta para esse irmão, para essa irmã que está do teu lado, que a gente vai entrar no texto que a gente leu. Diga assim para ele ou para ela aí: quem é você aos pés da cruz? O capítulo mais triste da história. O momento é de dor. Cristo morreu. Ele está no chão desfigurado, lembra? Não aparece ninguém, nenhum discípulo, não aparece nenhum familiar. E naquela época, se não tivesse condição de ter um túmulo, era jogado no montulho de lixo. Você sabia disso? Foi o que aconteceu com Judas. As aves de rapina comiam a carne. O Cristo que você prega, o Cristo que você aceitou, está morto. Tem mensagem para um Cristo morto? Ninguém dá as caras. É o capítulo triste da história. O está consumado já tinha sido liberado. É um cenário de pouca luz. Há uma dor na terra. Aí aparecem dois personagens. Um por nome de José de Arimateia e o outro por nome de Nicodemos. José de Arimateia nunca participou de um culto, não fez nenhuma campanha, não veio nenhum dos 12 dias proféticos, não veio. Era um admirador do ministério de Jesus de longe. O outro foi num culto à noite, escondido. Nicodemos. Aí os dois veem o Cristo no chão e dizem: não, a gente tem que fazer alguma coisa. O José de Arimateia diz: eu tenho um túmulo zero, eu posso doar um túmulo lá no jardim, no horto, lá no horto. Eu tenho um túmulo lá, eu posso liberar esse túmulo. Ninguém foi colocado ainda. Aí Nicodemos diz: eu tenho um linho, eu tenho um linho fino, eu tenho aromas lá em casa, eu tenho perfumes,
E se a gente pegar e fazer conforme faz os corpos de todos que morrem? Eu coloco o linho, coloco as especiarias e você dá o túmulo. Ele diz: está fechado. Aí o Nicodemos faz a parte dele, o José de Arimateia faz a parte dele e coloca Jesus no sepulcro. O que nós temos para aprender aqui com esses dois caras? O que nós temos que aprender para 2024 com esses dois personagens? Eu disse, apareceu aos 44 minutos do segundo tempo. Nunca veio num culto, nunca participou de um AIBD. José de Arimateia via Jesus de longe. O Nicodemos foi num culto, mas aquele culto fez toda a diferença para ele. Eu já quero profetizar para uma mãe aqui que de repente está triste porque o filho não veio, mas já teve em cultos. Fica tranquila, aquele culto que ele participou vai mexer com ele algum dia. Aquele culto vai fazer alguma coisa. Aleluia. O que esses dois têm para nos ensinar? Pergunta para mim, qual a primeira lição? Não animados, qual a primeira lição? A primeira lição é que se eu olhasse para esses dois personagens e dizia: vocês demorou a chegar, sim ou não? Por que você chegou agora? Porque você não veio antes, porque você não participou antes dos cultos. Agora que o negócio está, não adianta mais nada. Sabe o que esses dois iam me dizer? Antes tarde do que nunca. É a primeira lição. Essa é a primeira lição para 2024. Antes tarde do que nunca. Porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. Eu vim profetizar na tua vida algo do céu. Eu estou pregando para alguém aqui, quem sabe disse assim: agora não dá mais, eu deveria ter feito isso quando a minha mãe estava viva, e eu trago esse remorso. Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda dá tempo de fazer alguma coisa, ainda dá tempo de honrar a memória desta que foi embora, ainda dá tempo de ensinar os teus filhos aquilo que deve fazer e que você não conseguiu fazer. O diabo está tentando roubar a tua bênção, que é o teu futuro, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: antes tarde do que nunca, porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar tempo de amar, vai dar tempo de perdoar, vai dar tempo de abraçar. Quem está entendendo esta mensagem? Com Jesus nunca é tarde demais. Tem gente que coloca desculpa, e sabe qual a maior desculpa do brasileiro? Eu não tenho tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Vou dizer de novo essa expressão: não ter tempo para Deus é viver perdendo o tempo. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: dá para fazer alguma coisa. Não tem desculpa em 2024. Não tem nada que pode fazer você parar. Você tem que fazer algo para Deus. E aprenda com José de Arimateia e Nicodemos: com Jesus nunca é tarde. Eu fui pastor no litoral, e ali tinha um jovem que trabalhava com a regência da mocidade, muito dedicado, dava aula de escola dominical. E aí, quando ele trabalhava na Marinha do Brasil, o seu sargento oficial convidou ele para fazer uma experiência em alto mar, 6 meses em alto mar, e disse assim: olha, você não bebe, não fuma, você é a pessoa certa, dedicado. E aí ele falou assim: o que eu vou fazer? Eu vou ficar 6 meses sem ir na igreja, 6 meses sem comunhão, 6 meses sem participar do ensaio dos jovens. Mas aí Deus deu uma estratégia para ele, porque com Jesus nunca é tarde. Ele pegou garrafinhas PET de 600 ml e foi juntando e pintando aquelas garrafinhas com spray de cores chocantes, cores resplandecentes. E aí, quando ele entrou naquele grande navio cheio de sacos
cheio de pets, ninguém entendia nada. Aí sabe o que ele fazia? Como ele trabalhava 8 horas e ele tinha 16 horas para descansar, ele entrava no seu notebook, pegava um texto da Bíblia, preparava uma mensagem de salvação e traduzia em várias línguas e colocava aquelas mensagens enroladinhas dentro da garrafa PET, fechava a tampa e dizia: salva pelo menos uma alma, Jesus, e jogava em alto mar. Ele ficou 6 meses, entregou todas as garrafinhas, voltou contando a bênção que Deus foi com ele. Passado 1 ano com Jesus, nunca é tarde demais. Quando ele abriu a sua caixa de e-mail, um e-mail italiano, dizendo assim: meu querido, eu estava numa ilha para dar cabo da minha vida, com o revólver na mão, e a onda trouxe uma garrafinha, e esta garrafinha parece que dizia para mim: me pega, me pega. E eu achei esquisito que era uma garrafinha de uma cor esquisita, e parece que a garrafinha insistia comigo, e a onda vinha trazendo até os meus pés: me pega. Quando eu abri e vi o bilhete: Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo te liberta, e Jesus Cristo muda a tua história. Eu aceitei a Jesus e eu não tive coragem de me suicidar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai te usar em 2024. Não coloca desculpa. De alguma maneira você vai ser instrumento de Deus. Quem está entendendo esta mensagem esta noite? Eu fui pregar em Presidente Prudente. Lá nós somos uma igreja referencial do nosso ministério de missões. E eu preguei nos 25 anos de missões. E eu me lembro que fez várias placas em homenagem aos fundadores daquela obra. E ali tinha um irmão, um pastor veterano, e ele não podia mais andar. 2 diáconos trouxeram ele para frente, colocou sentado numa cadeira. Fizeram uma honraria, entregaram uma medalha para ele. Foi um dos fundadores. E quando ele terminou, fomos jantar, colocaram ele do meu lado. E eu falei: eu vou conversar com esse irmão. O senhor está quantos anos na obra? Ele falou os anos. Eu falei: e aí, me conta alguma experiência. Ele falou: eu jubilei, tem 8 anos. Eu falei: e aí, como que é a vida de jubilado? Ele falou: olha, 2 anos eu pensei que era acordar de pijama e dormir de pijama, e o dia inteiro andar de pijama. 2 anos foi assim, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala. Só isso em 2 anos. Mas teve um dia que eu estava orando, e Jesus veio no quarto onde eu estava e sentou na minha cama. Eu falei: e aí, o que aconteceu? Ele falou: e Jesus falou comigo: dá tempo de fazer alguma coisa ainda. Mas eu falei para Jesus: não dá, eu não tenho mais voz para pregar, eu não tenho mais mobilidade para andar. E aí o que Jesus falou para o irmão? Falou que eu tinha uma mão boa e uma mente boa para escrever. Ele mandou eu ir na secretaria e pedir todos os rol de membros que tinha afastado da igreja para me mandar cartas de salvação. Aí eu fui na sede, pedi para o pastor presidente, ele liberou a secretaria, e aí me vieram com a pia de gente que era da igreja e tinha afastado. E aí eu comecei 5, 8 cartas por semana, escrevi uma mensagem, punha no correio. O que resultou? Todo domingo à noite tinha alguém voltando para Jesus dizendo: eu quero voltar para Jesus. Sabe por quê? Com Jesus nunca é tarde demais. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: levante a tua cabeça, Deus vai te levantar nesta hora final. Pradópolis vai conhecer Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Deus te trouxe aqui para te dizer: não tem desculpa, com Jesus nunca é. Dá um empurrão nesse irmão aí, que eu sei que o Braz pode fazer isso. Aleluia. Dá um empurrão nessa irmã aí e diga assim para ele ou para ela: não tem desculpa em 2024. Com Jesus nunca é tarde. Com Jesus nunca é tarde. Com Jesus nunca é tarde. Vai ter milagre para contar, porque com Jesus. Eu tenho mais uma lição. Vocês aguentam mais uma? Vai mais uma, diga amém. Continua para. Pergunta: qual a segunda lição? A segunda lição do texto
é que os dois demoraram a aparecer, sim ou não? Sim ou não? Mas o dia que apareceram com resultado. Aqui tem uma problemática para a igreja resolver. Igreja é lugar de gente aparecer, sim ou não? Sim. Camarada não sabia nem o que era Pentateuco, achava que era creme para passar na bolacha. Vem para a igreja, Jesus faz uma obra, vira teólogo, faz um cursinho. Aí agora é teólogo, está no púlpito dando aula, glória a Deus por isso, sim ou não? Lugar de gente aparecer, a igreja. Não sabia nem o que era contralto, nem nota musical. Deus dá um dom, começa a cantar, e aí vira cantora. É lugar de gente aparecer ou não é? Era tímido, que tinha medo até de cumprimentar o vizinho. Vem para a igreja, Deus dá um dom, vira regente. É assim ou não é? Não sabia nada sobre nota musical. Vem para a igreja, pega as notas, Deus abre a mente, vira tocador. É lugar de gente aparecer ou não é? A problemática disso aqui não é nem aparecer, mas nós precisamos voltar a aparecer com resultado. O problema desses dois não foi nem demorar a aparecer. Não, a grandeza deles é que o dia que eles apareceram com resultado. O negócio vai quebrar na emenda agora. Quer que pula essa? Eu pulo. Pula ou fala? Vai apertar um pouquinho. Quem gosta de chave de Deus aí, levanta a mão. Deus é um Deus de chaves. Levanta a mão, eu gosto de chave de Deus. Só que essa aqui é a chave de fenda. A irmã baixou a mão rapidinho, ó. O nosso problema é que nós paramos de aparecer com resultado. Quer ver uma coisa? Quem canta, eu posso falar tudo, que é a primeira vez que eu venho aqui, não conheço ninguém. Quem canta quer cantar todo culto, mas não aparece mais com resultado, não tem mais lágrima, não tem mais presença, não tem mais cura. Eu posso te dar um conselho? Que demore 3 meses para você cantar um hino aqui, mas ora antes, vai para o jejum. Quando você for cantar, pode ser o 15, que o céu vai abrir quando a tua boca abrir. O nome do Senhor vai ser glorificado. Nós precisamos voltar a ter resultado. Quer ver o pregador? Quer pregar todo domingo, umas mensagens sem sal, umas mensagens que o negócio parece que não vai, que demore 6 meses para você entregar um sermão. Mas vai para a oração, vai para o jejum, fica no óleo. Pode ser o Salmo 23, mas quando você estiver assim com Jeová, quando você vai pregar, Deus vai assinar embaixo, vai dizer: é poder hoje, é cura hoje, é sinais hoje. O nosso problema é que nós queremos aparecer, mas não quer aparecer mais com resultado. Eu vim de uma geração, de uma igreja pequena, Madureira, sou filho da Madureira, que sabe qual era a nossa missão? Em uma cidadezinha de 20 mil habitantes, e lá nós tínhamos 150 jovens. 150 jovens, numa cidade de 20 mil habitantes. Quantos habitantes tem aqui? 150 jovens. Ó, a nossa mocidade não cabia nesse lado aqui, ó, da cidadezinha do mesmo tamanho. Uma pergunta: o que acontecia? Não, animado, o que acontecia? Depois da escola dominical de domingo, cada um de nós dizia: a nossa missão hoje é levar pelo menos uma alma debaixo do braço. Nós não chega no culto sem uma alma. Eu ia atrás dos meus amigos de escola dizendo: eu tenho que levar um. Eu prometi para o líder lá. E aí chegava no domingo à noite: vamos fazer um apelo, salvação. Vinha tanto de gente, tanto de jovem, porque o povo pensava em trazer resultado. Quer ver uma pergunta? Quem que você trouxe para o culto hoje? E não vem falar que não deu tempo, não. Porque tem gente chorando lá no teu emprego e você não está fazendo de conta que está tudo normal. Deus está dizendo: é uma alma que eu estou colocando para você levar para a igreja, rapaz. Aí depois quer cobrar resultado do pastor. Pastor não foi chamado para gerar ovelha, não, irmão. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor foi chamado para
zelar da ovelha, tirar o carrapicho, dar uma água boa, dar um capinzinho bom. É assim. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão vão achar que Deus está me usando aqui. A igreja parou de ter resultado. Nós paramos de trazer resultado. Tem um personagem na Bíblia que eu amo e estou escrevendo uma biografia sobre ele. É o André. Quem já viu uma mensagem sobre André, levanta a mão aí. É raro. André, o discípulo André. Está vendo? Ninguém fala de André. No altar aqui com certeza alguém já viu. Mas André, parece que nem tem na Bíblia. Olha o que eu estou escrevendo sobre ele. Muita vida em poucas palavras. Ele aparece só 2 vezes na Bíblia. Quantas vezes? Sabe quem é esse André? Irmão de Pedro. Quer ver uma coisa? Quem já ouviu mensagem sobre Pedro? Todo mundo. Mas sabe quem levou Pedro até Jesus? Foi o André. Para ter um Pedro que é pastor da igreja, tem que um André chegando com resultado. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O André é o modelo. Ele aparece um dia para Jesus. Ele congregava com João Batista. Ele viu que a igreja de João Batista era boa, mas a de Jesus era melhor. Pediu carta de mudança e foi congregar com Jesus. Primeiro culto que ele chegou, já levou o Pedro. Está lá na Bíblia. Levou o Pedro, pôs o Pedro lá atrás sentado. Aí Jesus já olhou para o Pedro e disse assim: tu és Simão, hein? Desconhece eu, nunca vim aqui. O André: é a primeira vez minha também, mas ele conhece tudo. Aí quando Pedro estava assustado que Jesus chamou ele pelo nome dele, disse assim: filho de Jonas, conhece papai? Conhece. Aí quando ele estava mais assustado, ele disse assim: e tu serás chamado de Cefas. Jesus estava dando diagnóstico de Pedro: eu conheço o teu presente, eu sei do teu passado e também sei onde você vai chegar. Conheço o teu futuro. Se tem um Pedro que prega e quase 3.000 almas aceita Jesus, é porque tem um André na igreja que aparece com resultado. 2024 é o ano de aparecer, mas aparecer com resultado. Quer que eu fale a segunda aparição de André? Ou deixa quieto, não? Quer que fala? Jesus um dia está no lago de Genezaré, fazendo uma pergunta. Jesus gosta de perguntar aquilo que ele já sabe. Você não deu não glória. Vou falar de novo. Deus, ele gosta de perguntar o que ele já sabe. E ele faz isso desde o Éden. Adão, onde você está? Ele já sabe do resultado, mas ele gosta de perguntar. Aí Jesus começa a perguntar para os discípulos: vocês têm alguma coisa de comer? Aí ninguém tem nada. Não trouxe nada? Não trouxe nada. João, aquelas bananas nanica, não trouxe. E aqueles pãozinhos servem boys, Tiago, não trouxe nada. Hoje não tem nada. Ô Pedro, é aquela marmita que você sempre traz? Não tem. E você, André? Aí o André falou: eu não trouxe, mas eu encontrei um menino na multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. Para ter o milagre da multiplicação, tem que ter um André que aparece com resultado. Eu vim profetizar na tua vida de olho aberto, é de olho aberto, aleluia. Se você quiser mudar o destino da tua vida espiritual, começa a aparecer com resultado a partir de hoje. Não queira esse evangelho só para você, não queira essa bênção só para você. Deus está levantando uma geração que vai aparecer em Pradópolis, mas vai aparecer com resultado. Quem está entendendo a mensagem? Pastor, já falta. Vou encerrar, hein? Mais uma? Não, eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Tem pregador que mata. Eu já vou começar. Vai mais uma? Pergunta: qual a terceira? Não, animado, senão eu vou parar já. Aí, animado igual a irmã aqui. 3, 2, 1. A terceira lição. Vai apertar também, é melhor pular, né? A terceira lição
é que era um momento macabro da história, sim ou não? Jesus está morto no chão. É um momento triste, sim ou não? Macabro. Mas eles conseguiram, esses dois, José de Arimateia e Nicodemo, transformar este momento em momento sagrado. O terceiro segredo para 2024, o primeiro, vocês lembram? É que com Jesus nunca é. Segundo, apareça, mas apareça com. O terceiro segredo é transformar um momento em momento sagrado. Um olhou e disse: é macabro, o corpo dele está aqui, mas eu tenho um linho fino, eu tenho aromas, eu tenho um túmulo para investir. Vamos transformar esse momento macabro em momento sagrado. Sabe o que está faltando para a tua vida mudar? É transformar um momento em momento sagrado. Quer ver uma coisa que acontece no ciclo de oração? Vai pegar do ciclo de oração de A a Z hoje. Ah, eu não vou não, é só 6 irmãs que está indo. Ah, só 6 irmãs, sou infeliz. Transforma um momento em momento sagrado. Com você é 7 de joelho dobrado. Com você é 7 lutando contra hostes infernais, contra batalhas espirituais. Com você é 7 que não se dobrou o joelho, que se dobrou o joelho para clamar, para buscar, para interceder, para segurar a corda, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, eu estou indo no culto doméstico, o pastor me mandou representar ele, mas eu vou de qualquer jeito, porque é um cultinho. Não, não é cultinho. Pega a melhor gravata, pega a melhor Bíblia, pega a pentecostal que está guardada, limpa ela e diz: eu estou indo representar o reino. O momento é sagrado. Você vai ver Deus ser glorificado na tua vida. Aleluia, o momento ainda é sagrado. Cadê o jovem dessa igreja? Eu quero pregar para você agora. Sabe aquele momento que Deus está te dando para conhecer aquela varoa, e está te dando um momento para você conhecer aquele varão, irmã? Não transforma aquele momento em coisa fútil, não. Não queira conhecer ele antes da hora, não. Transforma aquele momento em momento sagrado, que você vai ver que vai dar certo a tua vida. Os jovens de hoje: não deu certo, durou só 2 anos porque é incompatível. Porque você não viu isso antes, rapaz? Porque você não estudou essa moça antes? Agora fica dando mau testemunho para a igreja, dizendo que é incompatível. Transforma o momento em momento sagrado. Deus vai voltar a trabalhar nos casais. Quem está entendendo a palavra? Sabe aquele momento, vai pegar todo mundo, pastor. Sabe aquele momento que você vai falar assim: eu vou com essa roupa, principalmente as irmãs. Eu falei isso lá na nossa sede. Eu vou com essa roupa no culto. Será que o pastor e a mulher do pastor vai ver? Vai gostar? Eles não precisam gostar, não. Sabe quem tem que gostar? É o Espírito Santo. Quando você for comprar, não tem outra receita. Minha esposa está fazendo isso há 23 anos, nós estamos casados, e tem dado certo. Chega no espelho e diz assim: Espírito Santo, eu estou indo com essa roupa. O teu nome vai ser glorificado com ela. O teu nome vai ser exaltado. O Senhor vai ser Deus na minha vida com ela. O momento ainda é sagrado. Aleluia. Esses obreiros que ficam com as roupinhas apertadas, eu não sei o que você quer mostrar. Transforma o momento em momento sagrado. Seja um homem de oração, um homem de virtude. Quem está entendendo a mensagem desta noite? O momento ainda é sagrado. Uramach, Uribicaramash. Eu estou sentindo a virtude de Deus através da palavra. Eu estou sentindo que Deus te trouxe aqui para transformar um momento em momento sagrado. Aleluia. Qualquer coisinha sai do grupo. Qualquer coisinha, eu não vou mais, o pastor não me visita. Quem falou que o pastor foi chamado para visitar, meu irmão? O filho pródigo teve que dar um jeito de voltar para casa. Você sabe o endereço, você sabe onde Deus está, você sabe onde o Pai está. O momento ainda é sagrado. Quem recebe esta mensagem? Eu estou sentindo algo do céu aqui. Eu estou sentindo algo do céu. Deus te trouxe aqui para te desmamar. Deus te trouxe aqui para você ser crente de verdade. Você vai ser crente tendo ou não tendo. Você vai ser crente. Glória.
Há uma geração, vai pegar os obreiros agora. Há uma geração, e os irmãos estão aqui, viu? Não prego aqui só aqui não. Os meus obreiros estão aí. Prego na sede assim também, não prego, pastor? Porque de repente o pastor está aqui pregando. Não, a mensagem é uma só. Ou eu volto 10 vezes, ou nunca mais eu volto. Eu estou acostumado. Aguenta mais uma? Há uma geração de obreiros que não quer transformar mais um momento em momento sagrado. Quer ver uma coisa muito simples? Muito simples, não adianta falar, aqui não tem não, porque tem. Igreja é tudo igual, só muda o CEP. Eu peguei 2 obreiros diácono e fiz uma pesquisa. O menor obreiro era do meu tamanho, os 2 grandão. Falei, olha, é uma pauta que eu quero fazer, porque eu estou reparando que na hora da mensagem tem muito crente saindo para beber água, ou saindo para fora. Então eu quero que vocês cheguem na pessoa e falem assim, ó, você acabou de sair às 20 horas e 17 minutos. O que você foi fazer lá fora? Opção A, tomar uma água. Opção B, ir no banheiro. Opção C, dar uma voltinha. Ganhou a opção A. Mas me deu uma tristeza. Pergunta por quê? Porque era um momento que Deus estava falando com a igreja. Porque esse é um momento que Deus fala. É um momento sagrado, sim ou não? A pessoa vai beber uma aguinha. Beba essa água em casa, em nome de Jesus, em 2024. Ou se não, compra aquelas bolsinhas que ciclista usa. Põe nas costas com um canudinho aqui, ó. Você bebe tanta água que eu nunca vi igual. Se der vontade, só dá uma. Quem está entendendo? Não desvalorize o momento da mensagem. Aqui é resposta para a tua vida. Aqui é Deus falando para a tua casa inteira. Um culto como este pode mudar o norte da tua família. Quem está entendendo a palavra? O momento ainda é sagrado. Quer ver outra coisa que tem muito aqui no interior de São Paulo? Ah, fulano de tal que vai pregar, eu nem vou no culto. O abençoado, a mensagem aqui não é do fulano, a mensagem aqui é de Deus. Eu fiquei em Jabuticabal agora. Quantos meses sem pregar? Quase 3 meses sem pregar agora. Domingo eu revelei porque eu fiquei sem pregar. Todo mundo queria só ver eu pregando. Isso aí é um pecado chamado idolatria. Falei, não, eu não vou roubar a glória de Deus nunca, eu vou sair de cena. Falei, não, não vou pregar. A glória é dele. Deus usa quem quer, do jeito que quer e na hora que quer. Meu irmão, vou dar um conselho para você. Vindo deste altar, pode abrir a boca e comer. É Deus alimentando a igreja. Deus este ano vai usar quem quer nesse altar, viu, pastor? Deus vai usar do mais simples ao mais teólogo, porque a palavra é dele, a unção é dele, o renovo é dele. Só quem compreende esta mensagem, levanta a mão para glorificar. Uramás. Eu sei quando eu prego, eu sei quando eu ensino, mas eu recebo quando profetizo e tenho uma palavra profética sobre os meus lábios. Deus está mandando eu dizer, este ano Deus vai levantar quem não tem. Deus vai fazer um rebuliço para provar que Ele é Deus. Receba, 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 receba a unção, a uma graça. Pediu para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta casa.
cereja no bolo para a gente encerrar. Lições de um dia muito triste na vida de José de Arimateia e Nicodemos. Antes tarde do que nunca, porque com Jesus nunca é tarde demais. Segunda lição: demoraram a aparecer, mas o dia que apareceram com resultado. Terceira lição: transforma o momento da tua vida em momento. Até aquele momento você vai comer, tira aquele menino do sofá, mesa, prepara, é um momento sagrado. Vamos dar as mãos para orar. Coisa básica, é um momento sagrado. Até no ensaio a partir de hoje, aleluia, quando os músicos vierem, quando as irmãs dos departamentos vierem ensaiar, não vem para mais um ensaio não, vem para o ensaio. Jesus vai começar a curar no meio do ensaio. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo no meio do ensaio, porque o momento ainda é sagrado. O momento ainda é sagrado. Não venha por vir, venha para adorar. É 10 lições, mas outro dia eu conto as outras. Não quero falar só mais uma. É a cerejinha do bolo, pastor. A gente encerra. Pergunta: qual a quarta lição? A quarta lição: colocaram um linho fino, as especiarias, abriram o túmulo novo. O túmulo era zero. Diga assim: túmulo novo. Irmão, tem gente falando: século 21 não dá para ser santo. Não dá. Jesus foi um modelo de santidade, no começo, no meio e no final do ministério. Quer que eu mostre? Jesus nasceu de uma mãe, a mãe era virgem. Começo do ministério. No meio do ministério entrou em Jerusalém e o jumentinho era virgem. Meio do ministério. E no final do ministério, José de Arimateia e Nicodemos arrumou um túmulo para ele, e o túmulo era virgem. Jesus está dizendo: dá para ser crente no começo, dá para ser crente no meio, e dá para ser crente até o final. Aí quando colocaram no túmulo, quando colocaram no túmulo Jesus, aleluia, eu vi a satisfação deles. Eu fiquei pensando no que eles estavam pensando. Colocaram a pedra. Repita comigo: eles só fizeram o que dava para eles fazer. Em 2024 você não vai ser super-homem nunca. Você não vai ser Mulher Maravilha nunca. A receita é simples: só faça o que dá para fazer. Aleluia. Um deu o túmulo, outro linho. A gente fez o que dava para fazer. Aí Deus gosta quando a gente faz o que dá para fazer. Eu vou falar uma expressão, se você entender, fala alguma coisa. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Aleluia. Continua fazendo o que dá para fazer. Deus esse ano está dizendo: a tua parte você faz, a minha já está feita. A tua parte você faz, a minha já está feita. A tua parte você vai fazendo, a minha é o completo, a minha é o completo, a minha é o completo, a mim. Fica em pé com a permissão. Glória. Libera o som para o teclado.
microfone. Irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover. Esse é o teu Deus. Eu creio em ti. Segura. Em 2024 é o ano de fazer apenas o que dá para fazer. Eu vou encerrar com uma pergunta: você tem feito o que dá para você fazer? A maioria de nós terceirizamos tudo, mas com Deus não tem justificativa. Você sabia que com Deus não precisa levar atestado? O atestado testifica o que você tem possibilidade de dizer verdade ou dizer mentira. O atestado é para sanar essa dúvida. Agora Deus não precisa de atestado. Deus conhece. Você tem feito o que dá para você fazer? Se não tem, Deus esta noite visitou essa casa, e Deus está dizendo: a partir de hoje, começa a fazer o que dá para você fazer. Começa a fazer. Quando José de Arimateia fez o que dava, aí Deus entrou no meio. Ele deu um túmulo, deu. Eles deram linho. Os aromas, os perfumes, fizeram o que dava. Fecharam o túmulo, fecharam. Colocaram a pedra, colocaram na porta. Aí Deus ficou de pé. Deus falou: agora é comigo. Eles deram conta de dar o túmulo, deram conta de dar o linho, deram conta de dar as especiarias, deram conta de tampar o túmulo. Agora abriu o túmulo de dentro para fora. Eu faço. Ressuscitar Jesus, eu dou conta. Deixa comigo. Quando a gente faz o que dá para a gente fazer, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Deus, esta noite fala aos nossos corações. Você não precisa fazer muita coisa, você só precisa fazer o que dá para fazer. Tem um testemunho que ficou famoso meu no Brasil, que foi o seguinte: eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, e Deus falou comigo: pastor, eu te levarei para os 4 cantos da terra para pregar a minha palavra. Mas a localização geográfica não ajudava, morando na roça, trabalhando na roça. Mas eu falei: eu vou fazer o que dá para fazer. Trabalhava dia e meia com a minha mãe. Depois você pergunta para os teus pais o que é isso. Por quinzena nós recebíamos. Eu falei: mamãe, me dá as 2 quinzenas desse mês. Ela falou: para quê? É uma surpresa. Deus falou comigo numa quarta-feira, no final do mês. Eu fui na loja pernambucana e comprei uma mala de andar de avião. Cheguei lá em casa, todo mundo riu dela. Meus irmãos: você é doido? Não, Deus falou que vai me levar do outro lado do mundo. Pelo menos a mala eu já tenho.
eu estava fazendo o que dava. Sabe quantos anos aquela mala ficou olhando para mim? Quase 20 anos. Fui pregar em São Paulo, numa escola de obreiro. Quando eu estava ministrando, o pastor me chamou após a ministração e disse: meu filho, quando você estava ministrando, eu lembrei que eu tenho um compromisso. E Deus falou comigo: manda esse menino ir. Você vai? Eu falei: vou. Mas é muito longe. Eu falei: quanto mais longe, melhor. E se eu falar para você que é no Japão? Na hora eu falei: mala, você me paga. Quando eu cheguei no Japão com aquela mala, eu mandei o pastor parar o carro e abrir o porta da van. Eu desci com a mala lá em Tóquio, numa praça, dei uma volta. Mala, Deus não deve mais nada para a gente. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer uma coisa: você só precisa comprar uma mala. Comprar mala tipifica: eu acredito no que Deus falou. Deus está dizendo: eu não quero muita coisa de você, eu só quero que você faça o que dá para fazer. Pastor, esse ano eu vou orar 10 minutos a mais por dia. Amém. Pastor, esse ano eu não vou dar conta de ler a Bíblia. Não adianta fazer promessa. Não faça promessa que você não dá conta não. Mas lê, medita então. Larga a mão de ler Bíblia, porque Bíblia não foi feita para ler. Lê livro, lê revista. Bíblia foi feita para meditar. Começa a meditar a Bíblia, a vida vai mudar. Amém, pastor? Eu não sei fazer aquele movimento, sabe, dos pregadores, mas eu estava em Anápolis terça-feira, e tem um menino bom que está vindo aí domingo, o Lucas. Estava comigo lá, Lucas. Então é o seguinte: se eu não dei conta de fazer aquele movimento, eu não dou conta. O Lucas é bom, homem de Deus, Deus usa muito. Aí domingo fica desculpado. Agora o pastor é o seguinte: é um homem de fé. Vocês separaram que o pastor não tirou oferta. Ele não tirou oferta. E ele pediu para mim: pastor, só tira uma oferta no final do culto. Falei: eu tiro. Mas bom mesmo para tirar oferta é o pastor Rogério. Mas hoje vou descansar. Vem aqui, pastor.